graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa aula sobre o assunto ciclo de liderança. E hoje nós vamos falar sobre organização. Pastor Paulo Rogério da Cunha falando de Boston. Vem comigo. Opa, hoje está complicado. Espera aí. Ok, vamos lá. Aula 10, organização. Eu não vou ler esse texto, mas eu quero que você leia. Está em Êxodo 18. Aqui fala sobre quando Jetro foi visitar Moisés. Né? Jetro era sogro de Moisés. E quando Jetro viu aquela multidão da qual Moisés tinha que caminhar com eles pelo deserto, ele viu, olha, é muita gente. Aí ele deu conselho para Moisés, resumidamente, dizendo, Moisés, você tem que colocar homens dignos e de confiança junto com você. Então escolhe pessoas honestas, competentes e nomeia-as juízes. Quer dizer, homens que vão julgar as questões, vão ver as questões. E aí ele começou, dividiu por 1000. Depois, outros juízes. Depois, 100 pessoas. Depois, 50 pessoas. Depois, 10 pessoas. Enfim, Jetro ensinou a Moisés o seguinte, você não consegue organizar e liderar sozinho. Você precisa de homens confiáveis, competentes e honestos. Então, confiáveis, honestos e competentes. Quer dizer, dentro da tarefa que estava sendo dada a eles, eles tinham competência para desenvolvê-la. Então, é em cima disso que nós vamos falar aqui, resumidamente, sobre a questão organização dentro da liderança. Um líder organizado consegue gerenciar melhor seus afazeres. Com certeza, né? Chover no molhado falar isso. Ao desenvolver essa habilidade, né, da organização e do gerenciamento pela organização, é possível entender quais são as principais atividades do planejamento que está ocorrendo no seu papel como líder, no papel dos liderados e na comunidade que você está inserido. E, além disso, essa organização, essa questão de ter as tarefas listadas e saber quem e o que fazer, vai ajudá-lo a desenvolver a atividade e escolher os liderados mais aptos e capazes para desenvolver essas tarefas. É o que Jetro falou para Moisés, escolhem homens honestos, competentes, íntegros e justos a Deus. Um líder, dentro do esquema, organização, ele tem que saber recrutar. É aquilo. Escolhem homens competentes, honestos. Então, você tem que ter essa visão dentro da sua comunidade, para que tenham pessoas competentes, honestas e tementes a Deus, para, junto com você, planejar e desenvolver uma atividade. Saiba delegar. Depois nós vamos ter uma partezinha só falando de delegação. Mas delegar o que é? Você entrega a outra pessoa uma responsabilidade. Foi isso que Jetro falou a Moisés. Olha, você vai escolher juízes. Entrega para eles as questões e eles vão julgar e vão trazer a você. Então Moisés delegou. Moisés não ficou vigiando eles, não. Moisés delegou e eles traziam as necessidades a Moisés. Estabeleça prioridades. Então, para que uma coisa seja organizada, não adianta sair fazendo tudo, não. Vamos priorizar? Nós temos que começar a fazer isso, depois fazer isso, isso. Depois que isso estiver pronto, aí nós vamos passar para o próximo passo, fazer isso. Então, você tem que saber priorizar. Você tem que pedir ajuda se tem dificuldade nisso. Por isso que tem que saber recrutar homens competentes, pessoas competentes que saibam, junto com você,
entender o que é prioridade, o que é mais importante e o que é urgente e o que é prioritário. Saiba definir tarefas. No momento de dividir tarefas, você tem que entender todo o processo de planejamento. E ali você divide em grupos de tarefas e divide essas tarefas para pessoas, a qual você delegou funções. Saiba treinar. Às vezes a pessoa não tem a competência total para fazer aquilo. E você tem. Então, treine-a, porque é ela que vai trazer as respostas para você. Se você não sabe, procure alguém dentro do grupo que saiba treinar. Não é vergonha nenhuma o líder não saber algumas coisas ou algumas tarefas. Não é. Ele está ali para conduzir, nem sempre para fazer. Não é que ele não vai fazer nada, mas algumas coisas ele vai conduzir. E nessa condução, ele tem que saber que, olha, esse ponto eu não sei, estou entregando a fulano que vai ajudar você, vai treinar você a fazer isso. Saiba supervisionar. Supervisionar não é vigiar. Supervisionar é verificar se o todo está correndo como o planejado. Ok? Então, por isso que existem tarefas. Então, você supervisiona essa tarefa, essa tarefa, essa tarefa, essa tarefa. Você não vai lá no pinguinho do i para saber se aquilo está assim. Não, isso não é supervisão. Isso é vigiar. Então, saiba supervisionar. Aqueles a quem você delegou, quando ele traz a resposta, ou você vai até ele, com a conversa que você tem com ele, você está supervisionando e você sabe se está ok ou não. E saiba avaliar. Bom, tudo isso que está acontecendo e que nós estamos organizando, está ok? Ah, não está não. Isso aqui precisa ser mudado. Então, seja flexível. Mude. E eu volto a falar sobre avaliação. Em cada ponto do ciclo, planejamento, implementação, organização e tal, você vai ter um momento de avaliar. Então, essa é a avaliação pontual. Agora eu estou organizando, então eu vou avaliar as questões da organização. Agora eu estou implementando, eu vou avaliar as questões que envolvem a implementação. Porque tem um tópico dentro do ciclo da liderança que chama avaliação também. Essa é o que eu chamo de avaliação complexa. Ela vê o todo, a coisa já está andando, isso já está funcionando, já está fazendo, já foi implementado. Agora eu vou avaliar para ver se eu continuo como está, se eu tenho que mudar ou se eu tenho que parar. Esse é um outro tipo e é chamado de avaliação complexa. Delegar é uma coisa que todo líder tem que ter. E 3 pontos que o líder tem que desenvolver. A essência da delegação. O que é? É dar a outra pessoa uma tarefa cuja responsabilidade, em última instância, cabe a quem delegou. Então, você dá a tarefa para uma pessoa, mas lembre-se, ela vai fazer, ela vai executar, mas a responsabilidade é sua. Vamos voltar lá no texto de Jetro com Moisés? Jetro falou, Moisés, você continua líder. Você continua o primeiro. A responsabilidade é sua. Porém, esses juízes e essas pessoas vão fazer e vão te ajudar. Em última instância, se eles não conseguirem, Moisés, é com você. Essa é a essência da delegação. Não é entregar. Vai e é isso aí, deixa o barco correr. Não. Você delega, espera que as coisas aconteçam e, se não acontecer, você tem que tomar para si. Você é o responsável. Outra questão é o fundamento. O fundamento da delegação está na autonomia e controle. Você tem que dar autonomia para a pessoa. Você dá para ela e faz, e deixa ela fazer. Sabe por quê?
Porque você sabe recrutar. Você lembra do ponto saber recrutar? Se você sabe recrutar, você não precisa de ficar preocupado. Ah, meu Deus, será que ela vai fazer? Ah, se ela está fazendo, como que ela está? Ah, esse... Não. Se você sabe recrutar, ok. Dá autonomia para ela, não fica controlando. Esse controle aqui não é ficar em cima, mas é de tempo em tempo. E aí? Tá tudo ok? Você falou que faria isso com 2 dias, fez? Você está enfrentando alguma coisa? Essa questão é o controle, não é pressão, mas sim saber se o todo está andando. Se o todo está dentro daquilo que foi planejado. E deixa a pessoa fazer, porque quem sabe é ela. Você pode até saber, mas se você delegou a ela, é ela que vai fazer. Então, deixa ela fazer. Qualquer desvio, você conversa, chama, explica e dê autonomia para ela. Ok? Outra coisa é a questão do processo dentro da delegação. Ela é uma função permanente e também é responsabilidade integral do líder. E quando que o processo começa? Quando você escolhe as tarefas e distribui ela para os seus liderados. Mas essa tarefa é responsabilidade sua. Então, um pequeno exemplo. Eu deleguei a alguém a função, tá, de organizar os móveis da igreja. A secretaria, a recepção, os bancos e tudo. Ok, é uma tarefa. Ela vai fazer isso, porque você delegou. Ok? E você só vai verificar, que é a questão do controle, se essa seleção da tarefa está sendo feita. Né? É o processo da organização dos móveis da igreja. Dentro desse processo da organização dos móveis da igreja, você deu autonomia para alguém fazer e você está controlando. Olha, está ok, tem alguma cadeira quebrada, você precisa que compre algum material para limpar, entendeu? Mas a autonomia está com essa pessoa. Isso é organização. E eu vou dizer que delegação é aprendizado. Isso é dia após dia. E por que muitos líderes não delegam? Sabe por quê? Porque ele tem dificuldade em admitir suas limitações. Ele acha que quando ele tem que planejar alguma coisa, ele tem que saber tudo. E não é assim. Mesmo as questões mais complexas. Veja bem, vou pegar a NASA. Ok, a NASA está planejando fazer um foguete que vá à Lua. É o chefe da NASA que vai fazer isso, ou abaixo dele tem engenheiros, projetistas, cientistas e tudo que estão fazendo? Estão fazendo. O chefe do projeto, ele sabe tudo? Não, mas ele tem pessoas a qual ele delegou que sabem e vão fazer. Então, ele sabe das suas limitações. Ele sabe que, dentro desse processo ou dessa tarefa que ele não conhece, existe o tempo de desenvolvimento. Então, ele sabe, eu não sei fazer, mas eu sei que isso aqui tem que durar 1 mês, ou tem que ser feito em 1 mês. Então, ele vai, dentro desse tempo, verificar, controlar se está sendo feito. Então, admita as suas limitações. Não controle tudo. Você vai estourar todos, e inclusive você. Você vai desanimar a todos, inclusive você. Ok? Você é um ser humano. Você não é divindade. Então, não tente controlar tudo, porque você não vai conseguir. As coisas vão escapulir entre os dedos. Aprenda a delegar. Falta de confiança nos liderados.
Por que você não delega? Porque você não tem confiança nos seus liderados. Então, treine-os, capacite-os, discipule-os, para que eles sejam homens e mulheres competentes que possam te ajudar. Na realidade, se você for bem a fundo e estudar as questões de liderança, você vai ver que quando você não confia no liderado, a culpa é sua. Você não fez substituto, você não treinou, você não ensinou e você guardou tudo para você. Então, você nunca terá pessoas para te ajudar. Porque o seu desejo de controlar tudo faz tudo desmoronar. Não sabe treinar pessoas. Ok, tem muitos assuntos que eu não sei. E eu sei que precisam pessoas ser treinadas. Então, eu vou buscar o quê? Pessoas com competência para fazer isso. Vou dar um exemplo prático. Educação infantil cristã. Eu não sei treinar professores e professoras para desenvolver a educação cristã. Eu sei que a educação cristã tem que ser praticado dentro da minha igreja. É um planejamento dentro da igreja a educação cristã de crianças. Mas eu não tenho essa competência de treinar a linguagem, a cultura, como a criança se desenvolve. Então, o que eu faço? Eu busco ajuda. Eu busco quem sabe fazer isso, eu busco associações que sabem fazer isso e treino os meus liderados para que o planejamento da educação cristã das crianças da igreja seja feito. Não tenha medo. É aquilo. Parece que às vezes o líder tem medo de falar que não sabe. Perca esse medo. Você não sabe tudo. E não é vergonha nenhuma você dizer, olha, eu não sei, mas estou aqui e vou procurar alguém que saiba para te ajudar. Simples assim. E a ignorância quanto aos benefícios de delegar. Não, aqui, delegar aqui nada, eu faço, eu sei, tudo. A hora que precisar, eu chamo fulano, ele faz. Esquece. Não começa nem a planejar, porque já deu errado. Não começa nem a organizar, que deu errado. Se pensa assim, esquece. Você está fadado ao fracasso nesse ponto da liderança. Ok? Próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre implementação. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fica com Deus.